Meninas, nós estamos hoje fazendo a nossa AP4, nossa última aula prática de sistemas endócrino, digestório e renal, né? E a partir da semana que vem a gente já inicia uma outra matéria. Então, a aula de hoje vai falar, né, vai abordar dois órgãos, né, que são os olhos e a orelha, né, as orelhas. Vai trazer, né, a anatomia desses dois órgãos e também vai trazer as sensações somáticas, né, a percepção dos sentidos, falando aí novamente sobre o tato, né? Ela vai trazer os mesmos testes que ela fez ontem, né? Que eu conversei com vocês, pedi para vocês fazerem, né? E fazerem alguém e permitir que alguém fizesse em vocês para vocês conseguirem entender. E hoje ela vai trazer esses testes com a explicação, né? Sensorial, né? Dizendo o que de fato acontece no nosso organismo. Então, ela vai iniciar com os olhos, que é o órgão aí da visão, né, que permite detectar a luz, e essa luz, ela é transformada em impulsos elétricos, né, e vai, assim, sendo enviada para o cérebro, e o cérebro forma a imagem. Vai falar sobre a orelha é a estrutura que compõe, né, o sistema auditivo, ela é responsável pela função auditiva, né, e o equilíbrio, né, a orelha, ela capta as ondas sonoras para a formação do som, e tudo isso ela vai explicando como a imagem vai ser formada, como o som vai ser formado, e também, depois, né, quando ela for falar dos sentidos, ela vai falar do tato, que o tato é um dos nossos 5 sentidos, né? Só que diferentemente dos outros sentidos, ele não está localizado numa região específica do corpo, ele não está num lugar só, né? O olho a gente sabe que tem posicionamento, né? O ouvido a gente sabe que tem posicionamento. Já a questão do tato, ele está espalhado pelo nosso corpo, porque é pela pele que a gente sente, né? E a pele é o nosso maior órgão do corpo humano. É repleto de terminações nervosas que são capazes de captar os estímulos e fazer e transformar, né, no nosso cérebro para a gente poder entender os estímulos térmicos, né, quente, calor, os estímulos mecânicos ou os estímulos dolorosos, porque por vezes a gente sente mais de uma coisa ao mesmo tempo. E com isso, eu vou soltar o vídeo para vocês verem e vou pular uma partezinha ou outra. Vou compartilhar a tela com vocês para vocês conseguirem ver. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, os objetivos de hoje, nós temos que reconhecer e identificar as estruturas anatômicas que estão relacionadas, então, aos órgãos do sentido. Então, nós vamos ver as estruturas anatômicas do olho e da orelha. Então, nós vamos compreender quais são essas estruturas que formam esses dois órgãos e como elas participam na formação de imagens e na transmissão, então, do som, né, na produção do som. E ainda no nosso segundo procedimento, então, nós vamos examinar algumas das sensações somáticas, então, sensações que nós vamos realizar de formas cutâneas na nossa espécie, então, isso não quer dizer que seja relativo para outros mamíferos, e algumas de suas características. Então, como sempre, nós fazemos uma revisão, então, dos nossos conteúdos referentes à nossa aula. Então, hoje, no nosso procedimento 1, que envolve a anatomia do olho e da orelha, nós vamos estudar as estruturas desses dois órgãos.
Então, para a nossa primeira parte do procedimento 1, nós vamos reconhecer e identificar as principais estruturas do olho. Então, nós vamos ver quais são esses componentes. Então, nós temos que o olho, ele é responsável, então, nós sabemos que ele é responsável pela formação de imagens, então, pela nossa visão. E ele tem, então, diferentes mecanismos, diferentes estruturas que participam, então, desse processo da formação de imagem. Então, eles têm, os olhos, né? Eles possuem, então, várias lentes, como a córnea e como o cristalino, que são lentes que vão permitir, né, a entrada de luz e também a concentração, né, a quantidade desses feixes de luz que vão ser utilizados para a formação da imagem. Nós temos essa região, então, aqui que nós chamamos de córnea, que é uma região anterior, que é a primeira lente, então, que nós temos na formação dos nossos olhos. A córnea, ela filtra, então, esses raios que entram no olho e junto com ela existe uma outra camada, uma outra estrutura que é chamada, então, de humor aquoso. Esse humor aquoso, ele é um líquido, então, que fica entre a córnea, que é essa primeira estrutura aqui, que é a primeira lente, então, que nós temos. O humor aquoso fica entre a córnea e fica entre a pupila. Então, a pupila que é aquela estrutura, aquele orifício por onde entra os feixes de luz. Então, esse humor aquoso, ele preenche esse orifício, né, essa estrutura que é a pupila, que ela não tem cor, ela é uma estrutura, então, negra, é o que nós chamamos de bolinha do olho, né? Então, é aquela estrutura por onde vão entrar os feixes de luz. E essa pupila é, então, circundada, então, ela tem uma outra estrutura logo atrás, que é a íris. Então, essa íris é a parte colorida dos olhos. Então, essa é o que define, então, a cor, é a estrutura que nós definimos a cor dos olhos. A íris, ela possui, então, dois músculos que fazem a sustentação, então, dessa estrutura, que são os músculos circulares, que quando eles estão contraídos, nós dizemos que a íris está contraída, né? Então ela está com tamanho reduzido, nós dizemos que ela está num processo de miose. E o músculo radial, então quando essa pupila está relaxada, devido à concentração de luz, né? A presença da iluminação, da intensidade luminosa, ela está numa fase que nós chamamos de midríase. Então, quem faz esses processos de contração da íris, né, para a entrada do feixe de luz, que respondem, né, aos feixes de luz, são os músculos circulares e os músculos radiais, que são esses músculos que nós temos aqui, ó, representado nessa região, essa musculatura que está aqui em vermelho. Então, esses são os músculos circulares e radiais responsáveis pelo processo de miose e de midríase, da contração e do relaxamento da íris. Então, esses músculos, eles se ligam, né, a uma lente também, que é a lente do cristalino. Então, eles estão associados tanto à íris quanto ao cristalino, que é a outra lente que fica atrás, então, da íris. Esses músculos estão associados a ele e esses músculos, então, eles podem aumentar e diminuir o tamanho dessa lente através dos movimentos também de contração e relaxamento, devido, então, à intensidade luminosa que esses cristalinos, eles são capazes de filtrar. Então, se eu tenho maior presença de luz, essas musculaturas, elas vão se contrair, então, diminuindo o tamanho da íris e o tamanho da lente.
Se eu estou numa condição que eu não tenho grande disponibilidade de luz, não tenho grande quantidade de luz, o contrário acontece. Então, a íris, né, e a pupila e o cristalino, eles vão se dilatar para aumentar a passagem, então, dos feixes de luz. Então, isso acontece justamente por essas musculaturas circulares e radiais que estão ligadas ao cristalino e ligadas à íris e também à pupila. Uma outra estrutura, então, que nós temos, que participam, então, da formação da imagem, é a retina. Então, nós temos algumas membranas que fazem parte da constituição dos olhos. Nós temos a esclera, que é aquela parte branca, então, que envolve o olho, e que se encontra aqui, então, com a córnea. A córnea, ela é uma parte da esclera, mas é a parte transparente, translúcida, né? Então, a córnea, ela é essa parte esbranquiçada. Nós temos o coroide, que é essa camada avermelhada, e essa camada avermelhada, ela é responsável por absorver, então, a energia luminosa que não é utilizada para a formação da imagem. Então, ela é formada ela tem bastante presença de melanócitos, então, de células que produzem o pigmento de melanina, e essa melanina consegue absorver, então, essa intensidade de luz que não é aproveitada para a formação da imagem. E essa parte mais interna, alaranjada, então, que é a retina. Então, os feixes de luz, quando atravessam as lentes e chegam na camada da retina, essa retina, ela possui, então, vários fotorreceptores. Então, eles são receptores que reconhecem essa intensidade de luz, e esses receptores estão principalmente localizados numa região próxima ao nervo óptico, que é chamada de fóvea. Então, esses fotorreceptores que reconhecem cores estão nessa região de fóvea. Então, a intensidade de luz atravessa todas essas estruturas, chega na nossa retina, então, a retina com essas células fotorreceptoras percebe a intensidade de luz e elas, então, esses fotorreceptores, eles vão enviar a formação dessa intensidade luminosa através do nervo óptico para uma região que é chamada de córtex cerebral. Então, as imagens, elas são formadas no córtex. Então, a intensidade faz todo esse trajeto, a intensidade de luz, e ela é transferida, então, pelo nervo óptico até o córtex para a formação dessa imagem. Uma outra estrutura que ainda, né, nós temos, que preenche a cavidade do globo ocular, é o humor vítreo. Então, nós temos essa outra substância, essa outra solução, então, esse humor, que é um líquido que preenche, então, o globo ocular. Além disso, nós temos uma última estrutura que fica mais externa, que são os músculos do globo ocular. Então, nós temos diferentes regiões na esclera, onde nós temos feixes de musculatura que são responsáveis, então, pela movimentação do globo ocular. Então, nós temos essas estruturas, então, que participam da formação do órgão de visão, que é os olhos, dos órgãos de visão que são os olhos. Então, nós temos lentes como córnea, cristalino, né, diferentes estruturas, né, que vão permitir a passagem, então, desses feixes de luz, vão filtrar esses feixes e ver controlar a intensidade de luz que passa pela pupila. Então, pela pupila é que esses feixes de luz atravessam essas lentes e atingem a retina, que é essa camada mais interna, essa membrana mais interna que tem células fotorreceptoras. Nós temos a íris, que está ligado, né, com o cristalino, através de músculos circulares e radiais. Então, esses músculos, eles vão se contrair e relaxar na presença dos feixes luminosos. Então, com grandes quantidades, contrai. Com pouca quantidade de luz, eles relaxam. E eles estão associados também
esse cristalino, né, para dilatação e contração, com o ligamento suspensor. Então, a musculatura mais o ligamento suspensor é que propicia, então, essa concentração de luz que entra, então, para a formação da imagem. Nós temos ainda, então, a esclera, que é a parte que protege a membrana que reveste o olho, o coroide, que absorve, então, nós sabemos que a intensidade de luz, ela produz energia, então, essa energia que não é utilizada para a formação de imagem, o coroide, que é uma membrana, então, vai absorver, que é essa membrana aqui, absorve, então, essa quantidade de luz. Então, estas são as estruturas que participam do processo de formação de imagem. Então, são diferentes estruturas, diferentes lentes. Uma região, a retina é uma das membranas que possui maior quantidade de receptores, então, nesse caso, de fotorreceptores, porque eles vão receber a intensidade luminosa, então, quando entra os feixes de luz, ela vai receber, esses fotorreceptores reconhecem essa intensidade e distribui, então, para o nervo óptico até o córtex cerebral. E nós temos pontuações, uma região chamada de fóvea na retina, que reconhece, então, as cores. Então, ali também ela reconhece uma estrutura fotorreceptora que envia os sinais para o nervo óptico, então, para fazer a formação da imagem. Então, agora nós vamos ver a parte anatômica no nosso vídeo. Acompanhem comigo. Então, ali nós temos o nosso globo ocular. E nesse globo ocular nós temos a musculatura, que está ali representada em vermelho. Nós estamos vendo que é bastante irrigado, nós temos bastante irrigação sanguínea. Nós temos ali a lente, que é uma estrutura de córnea, a esclera, que é essa membrana branca que reveste, então, os olhos, o globo ocular, a musculatura, que permite, então, os movimentos, e a parte traseira do olho, nós temos o nervo óptico. Então, nós estamos vendo ali uma parte, então, dissecada dessa esclera, onde a gente vê a retina e o coroide, bastante irrigados, e aquela região mais escura é a parte da íris, uma vez que ela não tem pigmentação. Então, agora nós vamos ver a parte interna dos nossos olhos. Então, nós temos ali as estruturas de lente, de humor vítreo. Então, nós temos a íris, que é essa parte, essa membrana, então, sem coloração, que está ligado, então, aos músculos circulares e aos músculos radiais, que são responsáveis, então, pela midríase e pela miose. A membrana interna alaranjada, que é a retina, então, onde nós temos vários receptores, que ali levam para o nervo óptico, a entrada do nervo óptico. Então, os fotorreceptores, eles reconhecem a intensidade de luz e transmitem, então, através do nervo óptico para córtex cerebral. Então, nós temos que, para a formação de imagem, a intensidade luminosa, ela tem que transpassar todas as lentes. Então, transpassa a córnea, o humor aquoso, então, que é aquela lentezinha que fica anterior à íris. A íris, que nós temos, então, as diferentes colorações, e a região interna, que é o orifício, que é a pupila. Então, a pupila por onde passa esses feixes luminosos. Nós temos ali o cristalino e o humor vítreo, que é a solução que preenche, então, todo o globo ocular. Essa solução, ela tem uma função que é facilitar, então, a dispersão desses feixes de luz e o reconhecimento pelas células fotorreceptoras, então, da retina. Então, o trajeto que a luz faz é passar, então, né, ela é reconhecida pela pupila, a pupila, então, que é o orifício mais escuro, onde nós não temos, então, nenhum tipo de coloração, capta essa intensidade luminosa, e essa intensidade luminosa, então, atravessa as lentes do nosso sistema ocular, atravessando todo o globo, o humor vítreo, então sendo reconhecidos pelos receptores que estão na retina e transmitidos para o impulso nervoso. Então, estas são as estruturas e o caminho
que a luz faz para a formação da imagem. Então, nós vimos que essas estruturas, né, na região da retina, então é onde se encontram esses receptores que são essenciais. Então, cada uma dessas estruturas tem funções diferenciadas que permite a formação, então, da imagem. A segunda parte do nosso procedimento 1 é a anatomia da orelha. Então, nós vamos conhecer quais são os objetivos dessa nossa parte, desse procedimento. Então, nós temos que reconhecer e identificar a localização e a morfologia das estruturas que compõem a orelha humana. Então, nós sabemos que a nossa orelha, ela é dividida em 3 partes. Então, eu tenho uma orelha externa, uma parte da orelha que é chamada de orelha média e uma parte da orelha que é chamada de orelha interna. Então, nós vamos conhecer as estruturas das 3 regiões, então, que compõem a nossa orelha e como elas participam do processo de formação do som. Então, nós temos diferentes estruturas que permitem, então, a formação, a captação das ondas sonoras. Então, olha só, a nossa estrutura de orelha, né, nós temos uma região onde nós temos o pavilhão auditivo, que é chamado de ouvido, de orelha externa. Então, esse pavilhão auditivo, mais o canal auditivo, ou chamado também de conduto auditivo, compõe a parte externa, a orelha externa, então, desse órgão. Nós temos uma região que é chamada de região de orelha média, e nessa região de orelha média, nós temos as trompas de Eustáquio e a membrana timpânica. Então, junto com essas estruturas de trompa de Eustáquio, que nós vamos ver que ela tem função de manter a pressão auditiva, nós temos a membrana timpânica e ainda 2 dos 3 ossinhos, os 3 ossinhos, né, que compõem, então, o martelo, a bigorna e o estribo, fazendo parte aí da orelha média. E na parte da orelha interna, né, nós temos as regiões dos canais semicirculares, onde nós temos o labirinto. Então, aqui é o responsável, a estrutura responsável também por manter o nosso equilíbrio. Então, a orelha, né, não é somente, a função dela não é somente captar o som para a produção do som, a captação das ondas sonoras, né, melhor dizendo, para a formação do som, mas eles também têm a função de manter o equilíbrio corporal. Porque dentro dessas estruturas aqui nós temos líquidos e cristais que vibram com a formação do som, com a captação das ondas sonoras, e eles são responsáveis, então, por manter o nosso equilíbrio corporal. Então, compondo a orelha média, nós temos os canais semicirculares e a parte de cóclea, que é essa estrutura que parece uma concha, onde nós temos também líquidos internos que são necessários para a formação, para a captação das ondas sonoras e depois da transdução pelo nervo auditivo. Então, nós temos 3 regiões externa, média e interna. Essas regiões, elas são, então, formadas por região interna, pavilhão auditivo, canal auditivo, que também é chamado de cônduto auditivo. A região média é formada, então, a orelha média, pela membrana timpânica, pelas trompas de Eustáquio e pelos ossículos martelo, bigorna e estribo. Então, sempre nessa sequência, quando há a vibração do tímpano, os ossículos vibram nessa sequência. Então, vibra primeiro o martelo, depois bigorna e depois o estribo, que está associado com as janelas ovais e médias que compõem a região do ouvido interno, da orelha interna. Então, na orelha interna eu tenho essas janelas, os canais semicirculares,
e a cóclea. Canais semicirculares e cóclea formam o que nós chamamos de região vestibular. Então, é uma região de vestíbulo, onde nós também temos diferentes estruturas que participam, então, da manutenção do equilíbrio corporal. E finalizando a última parte, né, da orelha interna, ligada à orelha interna, a gente tem, então, o nervo auditivo. Então, como que acontece a captação das ondas sonoras e a produção, então, dos sons? Nós temos que esse pavilhão auditivo, né, a gente sabe que as cartilagens, elas têm diferentes formatos, diferentes regiões, então esse pavilhão auditivo aqui, mais externo, que está fazendo parte da orelha externa, capta, então, ela capta as ondas sonoras. Então, nessa região, nós temos a captação de ondas sonoras na região do pavilhão auditivo. Então, ele bate nessas estruturas cartilaginosas e é direcionado para o cônduto ou para o canal auditivo, que também faz parte da orelha média. Desculpa, da orelha interna. Então, esse conduto auditivo, ele vai enviar essas ondas sonoras, então, né, captou as ondas sonoras. Então, ele vai enviar essas ondas sonoras através do conduto auditivo até a membrana timpânica. Então, o tímpano, quando recebe essas ondas sonoras, ela vai vibrar, né? Vai provocar uma vibração. Essa vibração, então, do tímpano, faz vibrar os ossículos, martelo, bigorna e estribo, uma vez que a membrana timpânica, ela está conectada a esses ossículos. Então, ela está conectada ao martelo, que é o primeiro ossículo. Mais conectado ao martelo, nós temos bigorna e o estribo. Então, essas ondas vibram, né, são conduzidas até a membrana timpânica, essa membrana ela vibra, vibrando ela ativa então esse ossículo primeiro, que é o martelo, que depois vai vibrar os outros dois ossículos. Então, quando vibra esses ossículos, o último ossículo, que é o estribo, ele está aqui associado à orelha interna através das janelas. Então, ele também faz vibrar essa membrana, que é uma membrana da janela oval e das janelas que estão ligadas ali na orelha interna. Vibrando, ele faz vibrar também os líquidos e os cristais, né, que estão presentes nos canais semicirculares. Então, na orelha média, além da estrutura de tímpano e de ossículos, nós temos a trompa de Eustáquio. Qual que é a função da trompa de Eustáquio? É manter a pressão dentro do ouvido. Então, a pressão da orelha média, ela está relacionada com a pressão externa, fora do nosso corpo. E ela é mantida, então, pela abertura da boca, abertura e fechamento da boca. Então, essa região de trompa de Eustáquio, ela está associada à boca para manter a pressão interna dentro da orelha, né? Dessa região da orelha média, então dentro dos ouvidos. Então, quando nós temos diferença de altitude, por exemplo, nós temos uma maior pressão dentro da trompa de Eustáquio. Tendo uma maior pressão nessa trompa de Eustáquio, essa pressão ela atinge essa membrana do tímpano, porque o tímpano e vai provocar dor. Então, ela vai provocar dor porque essa membrana ela vai ficar estirada, ela não vai ficar de forma contraída, ela vai estirar, então ela vai estender para fazer o controle dessa pressão. E por isso nós temos dores quando nós temos na região do ouvido, né, aquela sensação de pressão, porque as diferenças de altitude, então, interferem na pressão interna da orelha média. Então, continuando, esse labirinto que nós vimos, então, que são os canais circulares, eles se unem com a cóclea, dando origem, então,
ao vestíbulo, né? A região vestíbulo coclear. E essa região vestíbulo coclear, vou escrever para vocês, região, então, semicircular e cóclea, as duas formam região vestíbulo coclear, dão origem ao nervo auditivo. Então, quando vibra, né? Então, dentro dessa cavidade de cóclea, nós temos as três cavidades. Então, essas três, que parecem um caracol, né? Essas três estruturas de concha. E elas são preenchidas por líquido. Então, quando chega a vibração do estribo para os canais semicirculares, esses canais eles também vão vibrar e vão fazer a transdução agora já desse sinal para as regiões, para as estruturas da cóclea. Então, quando acontece esse sinal de vibração, ele é formado, então, impulsos nervosos, então ocorre uma transdução de sinal para impulso nervoso, e esse impulso nervoso, então, é levado para o nosso cérebro através, então, desse nervo auditivo. Então, como que é a formação resumidamente rápida, né? Nós temos a captação das ondas no pavilhão auditivo, a condução dessas ondas até o tímpano pelo canal auditivo. Esse tímpano vibra, vibrando, ele faz vibrar os ossículos da orelha média. Esses ossículos, o último, que é o estribo, ele também faz vibrar uma membrana que é a janela oval. E essa janela oval faz com que os líquidos que estão presentes nos canais circulares, mais os cristais, que são chamados de otólitos, que estão presentes dentro desses canais, vibram, transmitindo, então, traduzindo essas vibrações, esses sinais para a cóclea. Quando é transmitido pela cóclea, a cóclea reconhece essas vibrações e transforma essas vibrações em impulso nervoso, que é direcionado, então, para o nosso cérebro através do nervo coclear. Então, dessa forma, nós temos as estruturas que constituem a nossa orelha. Então, as três partes da orelha. Orelha interna, externa e média. Então, nós vimos como as ondas sonoras são captadas pelo pavilhão auditivo, pelaquela estrutura cartilaginosa, e através das vibrações dessas ondas sonoras é que são reconhecidos e formados os impulsos nervosos que são transmitidos, então, para o nervo auditivo até o cérebro, pelo nervo auditivo até o cérebro. Então, agora nós vamos acompanhar o nosso vídeo. Então, nós estamos vendo ali, então, as estruturas da região, da orelha, a estrutura geral, então, da nossa orelha. Então, nós vemos ali o pavilhão auditivo, que é a região mais externa. Esse pavilhão auditivo, ele tem várias ondulações, então, a cartilagem faz diferentes ondulações, que são essenciais para a captação do som e condução das ondas sonoras pelo canal auditivo. Então, as ondas sonoras passam do pavilhão auditivo para o conduto auditivo. Ao passar pelo conduto auditivo, faz vibrar, então, ali o tímpano, que é aquela membrana que nós vemos ali ligando a orelha média e a orelha externa. Nós estamos vendo, então, as trompas de Eustáquio. As trompas de Eustáquio mantêm a pressão interna dentro da orelha. E nós estamos vendo a região da orelha interna. Então, nós temos ali na região da orelha interna a cóclea e os canais semicirculares. Então, a onda sonora é captada, faz vibrar, então, a membrana timpânica. Essa membrana, ela tem duas faces, uma que capta o som e a outra que faz vibrar os ossículos. Então, ela tem ligação, faz a ligação das duas orelhas. Então, nós temos ali o estribo, que é o último ossículo a ser vibrado. Nós temos a bigorna e ali o martelo, que é o primeiro ossículo, que está associado à membrana externa, então, desse tímpano. Os canais semicirculares, então, nós temos três canais semicirculares, que são preenchidos, então, por líquido e pelos cristais. Eles vibram e enviam as vibrações para a cóclea, que é essa região que nós estamos vendo com três
camadas, então nós temos líquidos dentro dessa cóclea que vai transmitir os impulsos nervosos através do nervo óptico. Então, nós vemos que a orelha tem 3 regiões. Então, região interna, a média, que nós vemos ali com as trompas de Eustáquio. A região da orelha média, ali onde nós temos a localização, então, do tímpano, onde o estribo fica associado, então, à janela oval para a vibração dos canais semicirculares. Então, ali nessa região, nós temos a membrana timpânica, que faz a ligação entre a orelha interna, a orelha média e a orelha externa. Então, dessa forma, nós vimos as estruturas, as partes anatômicas que constituem a orelha e que permite, então, a formação dos sons. Nós temos, então, a parte de orelha externa, que captou esse som. Então, são estruturas anatômicas. Nós temos diferentes ossículos que vão participar dessa captação das ondas sonoras, da vibração dessas ondas sonoras, para a formação do som. Então, são diferentes estruturas anatômicas que estão presentes, então, nas 3 regiões da nossa orelha. Então, agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula, que nós vamos reconhecer, então, as fisiologias das sensações somáticas. Então, nessa parte, nós vamos ver, então, relembrar os conteúdos, os conceitos referentes aos receptores que estão presentes na nossa pele, principalmente, e que estão associados, então, à percepção de calor e frio, de localização e discriminação, então, dos pontos aonde nós conseguimos sentir as diferenças, ter uma maior sensibilidade por conta de diferentes receptores. E vamos falar, então, sobre como essas sensações são reconhecidas por esses receptores. Então, acompanhe comigo os nossos procedimentos. Então, nós vamos ver. A primeira parte do procedimento 2, ela é relacionada ao tato. Então, o tato, nós vamos fazer sensações, testes de sensibilidade à pressão e também testes de temperatura, de calor, que são referentes a esse tato. Então, no primeiro momento, nós vamos fazer o teste de pressão, para ver como o nosso voluntário ele responde a diferentes sensibilidades de pressão, né, ao toque, e também a quanto tempo ele leva para se adaptar a essa pressão. Então, vocês precisam fazer uma área quadriculada, Então, nós vamos testar 3 regiões. Nós vamos testar a região do dedo polegar, então, na parte anterior da falange distal. Nós vamos testar a superfície dorsal da mão e também o antebraço. Lembrando que durante todos os nossos testes, o voluntário ele deve manter os olhos fechados, né, para que o teste ele possa ser realizado de forma correta e coerente. Então, nós vamos fazer uma área quadriculada, um quadrante de 9, um quadrado com 9 quadrantes, na região da falange distal, então, do dedo polegar, no dorso da mão e no antebraço. Qual é o objetivo, então, de nós fazermos essas regiões e por que nós vamos fazer esses testes? Uma desses objetivos é para verificar a sensibilidade ao toque. Então, nós sabemos que essas regiões, a pele possui muitos receptores. Então, esses receptores, eles estão distribuídos por todas as regiões da pele. Então, nós vamos utilizar cerdas. Essas cerdas podem ser tanto cerdas de escova como cerdas de vassoura. E nós vamos explorar as áreas que nós marcamos no dedo polegar, na superfície dorsal da mão e no antebraço, né, do nosso voluntário. E nós vamos fazer isso durante 1 minuto. Depois de cada teste, de cada região feita a pressão, nós vamos esperar 1 minuto para que o voluntário, né, atinja, esses receptores reconheçam, então, essa sensibilidade.
Quando o voluntário avisar, depois do determinado tempo, ele avisa quando ele tiver sentido, reconhecido, então, essa sensibilidade. E vamos observar a adaptação. Então, nós vamos aplicar a cerda nesse local onde nós delimitamos, vamos manter uma pressão por certo tempo e quando o voluntário avisar, então, da sensação, a gente anota esse tempo para construir, então, a nossa tabela. Então, nós temos uma construção de tabela no final para nós compararmos essas reações. Ao final, vocês deverão pegar um filete, então, um filete de algodão, e esse filete de algodão, vocês vão arrastar no dorso e na palma da mão, e vão descrever as sensações. Então, depois vocês vão registrar nessa tabelinha os resultados, então, sobre o tato. Então, nós temos 3 regiões, polegar, dorso e antebraço. Então, vocês vão colocar aqui em qual região sentiu maior sensibilidade de tato à cerda, qual foi a região de maior adaptação desses receptores de tato, então, dos receptores que estão presentes nas 3 regiões, e também de sensibilidade ao filete de algodão. Então, vocês vão passar esse filete de algodão nas mesmas regiões onde vocês registraram a sensibilidade. Então, nós sabemos que a pele, ela é formada por diferentes receptores. Então, nós temos receptores chamados de corpúsculo de Pacini. Então, esse corpúsculo de Pacini, ele detecta, por exemplo, sensações de vibração. Nós temos corpúsculo de Ruffini, que ele responde ao estiramento. Então, quando a gente estica a pele, quando a pele passa por um processo de estiramento, os receptores chamados de corpúsculo de Ruffini são responsáveis por essa sensação. Nós temos os receptores de Merkel, que detectam, então, pressão contínua e textura. Então, quando nós temos o tato, né, sentimos alguma região de pressão na nossa pele, quem capta essa sinalização, detectam essa pressão, os receptores de Merkel. Nós temos os corpúsculos de Meissner, que respondem, então, a movimentos suaves, ao toques suaves e à vibração de baixa frequência. Nós temos ainda nervos sensoriais, então, que vão receber esses sinais enviados pelos diferentes receptores e transmitir os sinais para a medula espinhal. Nós temos terminações nervosas livres, que estão, então, na raiz dos pelos, para detectar o movimento dos pelos. Então, por isso, quando nós temos sensação de arrepio ou atração de fios de cabelo, por exemplo, quem faz a percepção dessa sinalização, desses sinais, são as terminações livres. E nós temos também as terminações nervosas livres dos nociceptores, que são terminações que respondem a estímulos nocivos, né? Por exemplo, aos estímulos provocados por objetos pontiagudos, que então são percebidos então pela terminação nervosa livre dos nociceptores. Essa terminação nervosa livre é diferente da terminação nervosa livre aqui da raiz dos pelos. Então, nós temos receptores que detectam sensibilidade, e isso é levado em conta, então, para a sensibilidade, o potencial do receptor, então, a capacidade que ele tem de reconhecer as sensações, o campo receptivo, que é, então, a região, né, que esse receptor consegue atuar, se é um ponto ou se ele consegue se estender por mais regiões próximas, então, do seu receptor. E eles são enviados, então, esses sinais são enviados para o nosso córtex somatosensorial. Uma outra característica desses receptores é a adaptação. Então, nós temos receptores
de ação rápida, que são chamados de receptores fásicos, e receptores de resposta lenta, que são receptores chamados tônicos. Então, nós temos aqui a ilustração, então, dos nossos receptores. Então, aqui eu tenho o receptor de terminação livre, que é de terminação do tipo nociceptores. Então, só olharmos aqui a estrutura. Então, essas terminações livres são referentes aos nociceptores. Nós temos os discos de Merkel, então, que são essas estruturas que fazem a detecção de pressão contínua e textura. Nós temos os corpúsculos de Meissner, então, que são essas estruturas aqui, olha só, que respondem aos movimentos suaves, né, a vibração de baixa frequência. Eu tenho o corpúsculo de Pacini, então, que é essa estrutura que fica mais profunda da derme, né, próxima às raízes dos pelos ali, que detecta vibrações. E eu tenho aqui ainda representado o folículo, o receptor de folículo piloso, que é esse receptor de terminação nervosa livre de raiz. Então, todos eles detectam a sinalização e enviam, então, esses sinais para a medula espinhal. Então, agora nós vamos ver o vídeo que permite, então, nós detectarmos através do tato, as diferentes pressões. Então, como as regiões que nós demarcamos, elas vão responder a essas pressões. Então, acompanhe comigo. Então, nesse vídeo, nós vamos delimitar a nossa área, então, nas 3 regiões que nós vamos testar. Então, no polegar, na região da falange, anterior da falange distal. Então, nós fazemos um quadrante com 9 regiões, tanto no polegar, quanto no dorso da mão. Então, nós delimitamos uma área de teste, né, na verdade, para nós podermos ter comparação quando for anotar os resultados. Então, no dorso da mão, nós fazemos também o quadrante com uma região de 9 posições e também na região de antebraço. Então, nessas 3 regiões, nós temos diferentes tipos de receptores que vão responder tanto à sensibilidade quanto à adaptação. Então, nesse primeiro procedimento, nós vamos utilizar as cerdas. Então, pode ser cerdas de escova ou cerdas de vassoura, tanto vassoura sintética quanto vassoura de palha. A de palha ainda é melhor para fazer o teste, porque ela é mais maleável. Então, nós vamos utilizar ali uma cerda sintética e nós vamos pressionar diferentes regiões das áreas que nós demarcamos. Então, pressiona. Então, a pessoa percebeu a pressão, ela vai te avisar. Você espera 1 minuto e repete em outra região, para ver se a pessoa consegue perceber, então, a sensação de pressão realizada por essa cerda. Então, vocês vão fazer esse teste nos quadrantes, né, que nós delimitamos tanto da região do polegar, quanto da região dorsal. Então, novamente, fazendo pressão nessas regiões com essa cerda. A pessoa, então, ao sentir, ela avisa e vocês esperam 1 minuto entre e outra pressão, que é o tempo para os receptores fazerem o envio dos sinais, né, da sensibilidade e também da adaptação. E também vão fazer o teste na região de antebraço. Então, são regiões que têm diferentes terminações, diferentes receptores. Então, por isso, nós vamos testar essas 3 regiões durante os nossos testes de sensações somáticas. Então, novamente, faz a pressão, espera, anota o resultado e repete essa pressão, então, em diferentes regiões da área delimitada. Então, essa é a nossa primeiro procedimento para a sensação de tato. Feito isso, vocês vão anotar, então, na tabela o tempo, o local, né, de maior sensibilidade, o tempo que ela demorou para perceber, então, o tempo de adaptação,
e vão anotar também quando passarem o filete de algodão. Então, não é um volume grande de algodão. Vocês vão pegar um filete, fazer um filetinho de algodão e vão passar nessas mesmas regiões para ver aonde ela teve uma maior sensibilidade. Agora, nós vamos conhecer o nosso segundo procedimento. O nosso segundo procedimento, a parte 2, né, dos procedimentos das sensações somáticas, é referente ao calor e o frio. Então, acompanhem comigo. Nós temos que aquecer, né, para realizar esse procedimento, nós vamos aquecer e esfriar um bastão de vidro. Então, nós vamos utilizar água gelada, que pode ser água da geladeira normal, não precisa ser água em outra temperatura, pode ser a água resfriada mesmo, fria, da geladeira, e uma água que foi aquecida a 70 graus. Então, vocês podem utilizar um micro-ondas para aquecer essa água. Então, nós vamos colocar um becker com essa água, a gelada e a água fria e a aquecida, desculpa. Vamos colocar um bastão de vidro, imergindo ele nessa água, e vamos fazer os testes de calor e frio. Então, antes de aplicar esse bastão de vidro nas regiões que nós delimitamos, tanto polegar, superfície do dorso e no antebraço, a gente seca esse bastão, então, para que a água não interfira no reconhecimento pelos receptores. E aí nós vamos observar as diferenças entre os receptores para frio e calor em resposta, né, à localização, número e a latência. Quanto tempo demora para ser percebido, então, essas sensações de calor e frio. Então, novamente, vocês vão fazer o preenchimento, né, vão realizar a prática e vão preencher a tabela. Então, nós temos polegar, dorso de mão, anotar em qual região eles tiveram maior sensibilidade ao frio e maior sensibilidade ao calor. Então, nós sabemos que temos diferentes receptores que reconhecem, então, diferenças de temperatura. Em geral, a pele, ela reconhece, aqui a região, né, a nossa pele, ela reconhece, ela tem uma maior concentração de receptores para temperaturas frias. Então, ela reconhece as temperaturas mais baixas. Enquanto outras regiões do nosso corpo, como o músculo esquelético, abdômen, medula e hipotálamo, eles têm receptores para temperaturas mais elevadas, então para as sensações de calor. Então, esse bastão frio que nós vamos utilizar, ele pode estimular, né, no caso o bastão que nós vamos utilizar para fazer os testes, ele pode estimular qualquer termosensor de calor. Então, pode estimular tanto a região da pele onde nós vamos testar, que nós temos os estímulos frios, ou ele pode acabar, então, esse reconhecimento da pele inicialmente, levando para outros receptores que reconheçam calor. Então, vocês vão ver o tempo de resposta. Então, em geral, o maior tempo de latência de respostas à temperatura, ele se encontra no polegar. Então, vocês vão testar polegar, antebraço e dorso da mão. Então, vamos ver o nosso vídeo. Então, nós temos ali o becker com água quente a 70 graus e um becker com água fria. Então, nós temos os bastões emergidos já nessas soluções, nas águas com as temperaturas variadas de 70 graus e água fria. E nós vamos realizar, então, o teste no braço do nosso voluntário, então, nas regiões que nós delimitamos. Primeiramente, a gente seca esse bastão e aí nós vamos colocar região de antebraço, espera um tempo, testa novamente, imerge o bastão e depois repete o teste com em outra região. E o mesmo vai acontecer com o bastão em água fria. Então, vocês vão testar nas regiões que não estão delimitadas. E isso vocês vão fazer várias repetições entre o bastão de água fria e o bastão de água quente, alternando esses bastões e alternando também as regiões testadas. Então, essa prática, ela permite reconhecer, então, os receptores, as regiões onde nós temos maior sensibilidade a calor e ao frio. Então, vocês vão realizar essa prática, esse procedimento, testando essas regiões que foram delimitadas, alternando os bastões. Então, toda vez que vocês testarem um bastão, você novamente emerge ele
na água fria ou na água quente, para que ele volte a temperatura para o próximo teste. Então, dessa forma, nós conseguimos detectar, então, as regiões de calor e frio. Então, agora nós vamos para a parte 3 das nossas sensações somáticas. Acompanhem comigo. Então, nessa parte, nós vamos ver a localização. Então, na localização, nós vamos conseguir, então, definir os pontos aonde esses receptores conseguem, então, estão localizados. Então, nós vamos tocar a pele do dorso da mão com a ponta de um lápis. Então, quem vai realizar essa prática, né, é o nosso voluntário. Então, o voluntário ele deve estar com os olhos fechados durante todo o evento. Então, durante todos os testes, lembrar de manter os olhos fechados. E aí, durante essa prática, vão ser repetidos 5 vezes esse procedimento para os 3 pontos que foram determinados. E vocês deverão medir, então, com uma régua, a diferença dos pontos onde foram localizados, então, onde ele teve a sensação dos receptores, então, da pressão através da ponteira do lápis. Então, deverão realizar 5 vezes, anotar, então, a distância, né, que vocês mediram entre um ponto e outro, calculando, então, depois, posteriormente, o erro de localização. Então, nós sabemos que o campo receptivo, ele pode ser amplo. Então, nós temos, por exemplo, nessa imagem, para melhor ilustrar, 3 campos receptivos. Quanto maior o campo receptivo, maior é o espaço que o receptor consegue perceber a pressão que vai ser realizada. Então, nós temos sensores que nós chamamos de inibidores laterais, e esses inibidores laterais, eles são acionados para aumentar a acuidade de localização. Então, um exemplo, se eu tenho o meu lápis, né, aqui está representado um alfinete, mas nós vamos fazer o estímulo com o lápis. Se eu faço uma pressão numa região, essa região, o receptor, né, os neurônios sensoriais primários que estão aqui na base, que são esses que estão na base da nossa pele, reconhecem essa pressão e enviam uma sinalização. Então, olha só, enviam sinalizadores para os neurônios secundários. Esses neurônios secundários, quando ocorre uma inibição lateral, ele promove uma maior acuidade, porque esses receptores, eles não são dispersos para esses neurônios, eles são enviados diretamente para o neurônio central. Então, quando eu faço uma pressão onde eu tenho uma inibição dos meus neurônios laterais, eu consigo ter uma maior acuidade da localização, uma maior precisão da localização. Então, quanto maior foi o meu campo receptivo, menor é a minha acuidade de localização, tá? Então, é inversamente proporcional. Então, nós vamos ver o nosso vídeo do desenvolvimento, então, dessa prática. Acompanhem comigo. Então, nós devemos fazer 3 pontuações para delimitar a área. Então, nós vamos testar ali a região do antebraço. Então, 3 pontuações. E nós vamos, o voluntário, ele primeiro, com os olhos abertos, ele vai localizar esses pontos, e depois, com os olhos fechados, ele precisa novamente tentar acertar esses mesmos pontos. Então, ele observa onde está, foram feitas essas marcações, ele vai pressionar essa região. Então, pressiona essa região onde ele fez a marcação, onde nós fizemos a marcação, e depois, com os olhos fechados, ele tem que tentar acertar o mesmo local. Então, durante esse processo, vocês devem marcar a região onde ele fez a compressão. Então, por exemplo, nós fizemos as pontuações, 3 pontuações. Estou com meu olho aberto e vi onde estão as minhas pontuações. Fecho os olhos e eu tenho que tentar acertar a mesma pontuação.
essa região, essa distância do meu ponto marcado e onde eu pressionei pela segunda vez, deve ser medido com uma régua. Então, é essa diferença, então, da distância que vocês depois vão calcular o erro médio. Então, vocês precisam repetir 5 vezes para cada ponto, para os 3 pontos, né? Para um dos pontos também, como preferirem, e fazer o cálculo desse erro médio para nós sabermos o tamanho, então, do campo receptivo daquele receptor para pressão. Então, nós vamos conhecer a parte que vai fazer o nosso procedimento relacionado agora com a discriminação. Acompanhem comigo. Então, com a discriminação, nós vamos conseguir, então, calcular também a distância do campo receptivo. Então, nós vamos tocar as diferentes áreas que nós propusemos, né? A do polegar, a do dorso da mão e do antebraço, com o estesiômetro. Se não tiver estesiômetro, pode ser utilizado também um compasso, tá? Então, compasso que tenha lá as duas pontas, a ponta de agulha e a ponta de lápis. Então, conseguem ser realizados. E nós vamos testar, então, essas pressões através de pressão, as diferentes áreas, para ver a distância entre os pontos e se o voluntário ele consegue perceber 1 ou 2 pontos. Então, dessa forma, a gente consegue determinar também o campo receptivo. Vocês vão ter que anotar novamente o valor da distância em centímetros para a discriminação dos 2 pontos. Então, né, quando nós colocarmos lá, pressionarmos o estesiômetro, nós vamos aumentando esse espaço. Então, quando a pessoa, o voluntário, perceber os 2 pontos, mede-se esses 2 pontos e anota na tabelinha. Então, nós sabemos que nós temos, então, nos campos receptivos, diferentes neurônios que vão fazer o reconhecimento dessa sinalização. E nós temos que superfícies, né? Então, observando a nossa imagem, nós temos aqui um compasso para fazer esse procedimento. Então, nós temos neurônios sensoriais primários, que estão ali na base da superfície da pele, e neurônios secundários sensoriais que vão levar, então, esses estímulos. Então, quando eu tenho a convergência, né, quando eu tenho a pressão pelo compasso numa região que a pessoa não consegue perceber os 2 pontos, percebe somente um ponto, ele está me informando que há uma convergência de sinalização dos neurônios, enviando somente, né, dos neurônios sensoriais primários, enviando somente um sinal que vai para o encéfalo. Por isso, a pessoa só sente um ponto. Quando essa distância, né, esse campo receptivo, ele é ampliado e a pessoa, né, o nosso voluntário, percebe as pressões realizadas as 2 pontas do compasso, 2 receptores são acionados. Então, 2 sinais são enviados para o encéfalo. Então, esse procedimento vai permitir nós determinarmos o campo receptivo referente, então, à pressão realizada por esse compasso. Então, nós vamos ao nosso vídeo do procedimento. Então, nós temos ali o compasso para fazer a discriminação, então, das regiões do campo receptivo dessas células neurosensoriais. Então, nós vamos testar região do polegar, região do dorso e região do antebraço. Vocês realizam o teste nos 3 regiões. Então, ali, olha, nós temos o compasso fechado. Então, nós pressionamos essa região e a pessoa vai dizer se ela está sentindo 1 ponto ou 2 pontos. Abrimos um pouquinho o compasso, esperamos 1 minuto para repetir o experimento, abrimos um pouquinho o compasso e, novamente, nós vamos colocar na região do antebraço ali e vamos esperar a pessoa dizer 1 ponto ou 2 pontos. Enquanto ela estiver reconhecendo 1 ponto somente, nós vamos abrindo esse compasso e repetindo o experimento, repetindo a prática. Então, ali, quando ela reconhecer esses 2 pontos,
a percepção dos 2 pontos, vocês medem a distância entre as duas pontas do compasso para nós sabermos o tamanho do campo receptivo naquela região para essa sensação. Então, a sensação de pressão, então, relacionada à discriminação do campo receptivo. E agora nós vamos conhecer a nossa última parte dos nossos procedimentos, que é referente à propriocepção. Então, nós vamos conhecer os objetivos dessa prática. Acompanhem comigo. Então, nesses objetivos, nós temos que o voluntário, ele vai sentar de frente com o experimentador e ambos vão estar com os braços estendidos. E, inicialmente, então, antes de nós iniciarmos o experimento, nós vamos tocar os dedos indicadores. Então, o experimentador e o voluntário tocam os dedos indicadores. O voluntário fecha, então, os olhos e desvia o braço para a direita e volta para tentar novamente tocar o dedo indicador do experimentador. Então, vocês vão repetir essas manobras com o braço direito e com o braço esquerdo, tanto no plano horizontal quanto no plano vertical. E vocês vão, quando fizer essa manobra, esse procedimento, vocês vão marcar a distância de erro que foi observado. Então, nós sabemos que nós temos diferentes também receptores relacionados com as articulações. Então, nós temos receptores que são chamados de mecanoreceptores. Esses mecanorreceptores estão presentes ao longo de todo o músculo esquelético. Então, nós sabemos que constituindo a musculatura do nosso braço, nós temos músculos esqueléticos. Então, nós temos mecanorreceptores presentes nessas regiões. Nós temos na região de tendão, então, das nossas articulações, nós temos receptores que são chamados de órgãos tendinosos. Órgãos tendinosos de Golgi. Então, são receptores presentes na região dos tendões. E ainda nós temos, nas articulações, receptores articulares proprioceptivos. Então, nós temos na musculatura os receptores fusomusculares, na região, então, dos tendões, os órgãos tendinosos, e na região, então, das articulações, aqui onde nós temos as articulações, nós temos, então, articulações, nós temos os receptores. Vou colocar novamente, gente. Mecanoreceptores, que estão presentes, então, nos fusos musculares. Os órgãos tendinosos, que estão presentes nas articulações, nos tendões. E nós temos receptores articulares proprioceptivos, que estão presentes, então, nas nossas articulações. Então, esses reconhecem, então, as sinalizações referentes ao mecanismo, então, aos estímulos, então, relacionados à propriocepção. Então, vamos acompanhar o nosso vídeo. No nosso vídeo, então, o experimentador e o voluntário tocam pontas dos dedos, primeiro com os olhos abertos, e depois ele faz esse experimento com os olhos fechados. Então, ele volta o braço direito, leva para o lado direito e volta tentando tocar, então, os dedos indicador, então, do experimentador. Então, nós temos que, nesse experimento, os procedimentos, eles são na tentativa, então, de toque, então, para reconhecimento dos mecanos,
dos receptores que estão relacionados com a articulação. Então, nós temos que, nesse experimento, nessa prática, primeiro, o voluntário está com os olhos abertos, estende a mão, tentando tocar, então toca o dedo indicador do experimentador. Com os olhos fechados, ele vai estender a mão para o lado direito e vai tentar voltar na mesma posição. Ao voltar nessa posição, ele provavelmente não conseguirá atingir o dedo indicador. Então, vocês deverão medir, calcular a distância então, que ficou do dedo indicador com o dedo do experimentador com o dedo indicador do voluntário. E anotar essa distância, então, para nós também determinarmos a região de variação entre a resposta desses receptores articulares. Então, dessa forma, nós temos os procedimentos relacionados pelo nosso globo ocular. O agente luminoso, ele atravessa a pupila, uma solução aquosa que permite que esses feixes de luz circular. Nós vimos que temos ciclos e a trompa de os canais semicirculares. Então, dentro dos semicirculares, eu tenho líquidos e os cristais, impulso nervoso. Quando nós falamos, então, das sensações somáticas, nós fizemos testes de tato, então, para localizar o teste de sensibilidade à cerda, e nós vimos, então, que a região mais sensível ao tato, né, ao toque da cerda, é o dorso da mão, porque não demorou nada, né, quase nada, para que o voluntário reconhecesse a pressão que estava acontecendo, então, no dorso da mão. Quando nós vimos a maior adaptação, então, também, né, o tempo de resposta foi em relação ao dorso da mão, e nós vimos que o antebraço, ele tem uma maior sensibilidade, então, o dorso da mão, desculpa, quando nós testamos para o filete, ele tem uma maior sensibilidade ao toque pelo filete de algodão. Com relação às sensações de calor e frio, nós temos que as regiões onde nós percebemos as maiores variações de frio e calor é na região, então, do antebraço, tanto ao frio quanto ao calor. Seguido, então, do dorso da mão e o polegar. Então, o polegar, ele tem uma maior resistência aí às variações, então, térmicas, né? A percepção térmica. Quanto à localização, então, nós fizemos os testes referentes aos pontos de localização, que foi o teste utilizando a lapiseira. Então, nós marcamos, então, 5 pontos, 5 valores para cada ponto, então, marcado. Então, o ponto ponto 1, ponto 2, ponto 3, que era referente, então, a essa prática. E nós calculamos, então, a média do erro de localização de um ponto. Então, nós vemos que a menor média se encontra na região do ponto 3, né? Quando nós fizemos a delimitação, então, dos pontos. Na parte de discriminação, então, nós testamos diferentes regiões e quando nós fizemos os testes de regiões e medimos em centímetros a discriminação de 2 pontos, nós observamos, então, que a menor distância sentida para os 2 pontos referentes ao compasso é a região, então, do polegar. Então, quando nós abrimos meio centímetro só do compasso, a pessoa conseguiu perceber, então, a região, os 2 pontos sendo pressionados. Então, o campo perceptivo foi de meio centímetro para esse teste. E no do propriocepção, então, que é quando nós tentamos tocar novamente os dedos, fazendo tanto no vertical quanto no horizontal, direito e esquerdo. Esse voluntário, então, ele teve uma diferença, um erro médio, então, de distância calculada para o braço esquerdo, então, na posição horizontal de 4,5. Então, vocês colocaram esses resultados, deverão colocar esses resultados numa tabela para a construção, então, do nosso resultado. Então, nós tivemos hoje as nossas práticas, os nossos procedimentos referentes, então, à parte de anatomia dos órgãos do sentido e também das fisiologias somáticas no homem. Então, nós percebemos como são formadas, discutimos como são
Meninas, com isso daí, nós terminamos a nossa última aula prática de sistema endócrino digestório e renal. E agora, semana que vem, a gente vai iniciar os membros inferiores e coluna vertebral. Fim por hoje. Tudo bem aí? Tudo bem. Joia. Então tá. Qualquer coisa é só me acionar, pode me chamar no Zap, tá bem? Tô sempre à disposição. Se eu demorar um pouquinho para atender, porque tô ocupada, mas em breve eu entro em contato com vocês, tá bom? Tudo bem. Então tá, meus amores, um beijo, um queijo e a gente vai se reunir outra vez na segunda-feira que vem. Um bom fim de semana, um bom descanso para vocês. Um beijo, bom final Para de você semana. também. Tchau, gente. Tchau. Bom final de semana. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.